Olá, meus amigos, um dia de muita paz, mas nós só iremos conseguir a paz se nós estivermos com a pá do Cristo. A pá é o símbolo do trabalho e do trabalho no bem. Quando realizamos o trabalho no bem, nós estamos em paz. Então, hoje, 4 de outubro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Vamos envolver o nosso irmão Tarcísio, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa irmã Carla irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, mais uma vez, queremos agradecer por essa oportunidade de estudo. Sabemos das nossas imperfeições, sabemos que temos que melhorar, sabemos que somos rebeldes. Que Tu possas, Senhor, nos dar a força necessária, equilíbrio mental, para que possamos praticar a caridade que Tu tanto pedes. Nós sabemos, só queremos viver e entrar na porta larga, pois tudo é mais fácil. Dai-nos, Senhor, a força necessária para que possamos trilhar um passo em Tua direção e realmente sentir a Tua presença em todos os momentos de nossa vida. Obrigado por esses estudos que nos modifica para melhor, não só nós, como todos aqueles que nos ouvem. Temos certeza que todos que acompanham esses estudos deram um passo a mais em Tua direção, pois sentem a Tua presença e querem se modificar. Obrigado por essa oportunidade e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. E aí, Carlinha? Conta? Então, ainda estamos aqui nos entendimentos entre o espírito do Leonardo e da Antonina, que nós descobrimos no último capítulo que ela era Lola Ibahuri. E ele diz para ela que ela foi uma traidora, que por causa dela ele matou. E ela fala que na verdade quem matou a própria alma foi ela. E aí, como ela foi humilhada, foi abandonada, que nem ele fez nada por ela, né? Então, ela mostra todas as vicissitudes que ela passou depois daquilo, de como ela morreu sofrida, de como até no mundo espiritual ela sofreu, até que um dia ela encontrou refrigério em pensamentos que ele teve dela com carinho, com serenidade, e foi quando ela se acalmou e serenou e ela reencarnou como neta, né? Então a gente está aí ainda nessa troca de confidências, vamos dizer assim, entre o que passou com a Lola e o seu Leonardo. Então vamos lá, né? Jesus nos conduza. Reparávamos com assombro que Leonardo e Antonina, sob o controle paternal de Clarencio, se mantinham detidos na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Então, ela está como neta? Não. Ele está como avô? Não. Não. Ele está como amantes, como homem e mulher. Como amante do passado e ela como a Lola, né? Porque como a Antonina ela já está bem melhor, né? Tá bem melhor. E você vê que a emoção tá lá guardado dentro dela, né? O que ela fez de tudo isso está lá ainda, né? Por que não se recordavam os dois do parentesco que os reunia, ou seja, neto, neta e avô? Nosso instrutor, assinalando-nos a indagação, socorreu-nos esclarecendo. Clarencio? Encontram-se ambos imobilizados em certo momento do pretérito, no encontro provocado por influência magnética. Em tais recursos, utilizado por nosso plano,
No tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outros empalidecem. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo. A breves minutos regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. Vamos ticar? Vamos entender isso aqui. Então, a Antonina, ela está reencarnada, né? Ela agora é Antonina. Outrora, nessa personagem que ela está aqui, ela foi a Lola. E nós temos o avô dela, que é a mesma encarnação, lembra, né? Que é o Leonardo. Então, ele nessa mesma encarnação, ele teve a Lola, que ela sofreu muito, acabou desencarnando, ele perdeu o contato com ela, e ela acabou reencarnando, só que agora como neta. E ele agora está desencarnado, ele está no mundo espiritual e ela está encarnada. As emoções vividas por eles no passado, lembra as emoções básicas do organismo, né? Tristeza, alegria, medo e raiva, né? Todas essas emoções básicas, orgânicas que eles viveram, isso está registrado. Porque o que acontece? O que é o sentimento? É o resultado da emoção. Então, um medo que eu senti, ela vai me provocar um sentimento. Uma raiva que eu senti, que é uma emoção, ela vai me provocar um sentimento. É como se fossem assim... estágios e tentáculos de cada emoção. Então, muitas vezes, pelo medo, eu fico agressivo. Como um animal. O animal, quando ele está com medo, coagido, o que ele faz? Ele ataca, né? Ele ataca para se defender. Então, todas essas emoções eles viveram e transformaram esse sentimento. E está no arquivo. Então, se a gente pega a máquina cerebral, ela tem uma parte específica da memória? Tem. Ela tem uma parte específica da memória. Mas ele está falando aqui de uma memória, não é a memória orgânica, que está limitada em uma existência. É essa memória espiritual. Então, é essa memória espiritual que ele está acionando. E ele é interessante quando ele diz assim, olha, encontram-se ambos imobilizados. Imobilizado é o quê? Está em movimento? Não. Eles estão parados. Imobilizados, não é que eles pararam, eles estão retidos, eles estão contidos, eles estão imobilizados. Num pretérito, ou seja, no passado, num encontro provocado por influências magnéticas. Agora, essa influência magnética, quem é que está fazendo esse encontro dos dois? Quem é que está conduzindo isso? Clarencio. Então, sabe quando você pega alguém e leva alguém à hipnose? Né? Quando a gente estuda um pouquinho de Freud, que ele fazia isso... Nós vimos que ele fez bastante aplicações magnéticas no seu Leonardo. E ela foi muito mais rápido, porque ela está mais... Aí a gente já achava assim que ele fazia isso sozinho? Não fazia. Com certeza tinha assistência espiritual. E é esse movimento magnético aqui. Entendeu? Por isso que a gente diz, gente, que regressão a vidas passadas, a existências passadas, isso não é algo comum, algo simples e algo fácil. A mente pode autossugestionar muito, a gente pode criar muito, nossa mente é muito criativa. E não necessariamente a gente ter acessado uma existência passada, tá? Que não é nem o inconsciente, porque o inconsciente são coisas que eu vivi nessa vida e que eu não tenho mais ela na consciência. Quantas coisas a gente viveu e a gente não lembra nessa existência? Mas que isso acaba influenciando em algum momento no meu comportamento, apesar de eu não lembrar. Então ele diz assim, essas influências magnéticas, nós sabemos que isso aí foi responsabilidade de quem? Clarencio. Em tais recursos utilizados por nosso plano, ou seja, no plano espiritual, no tratamento salutar das moléstias da alma, eles têm enfermidade, eles têm patologia na alma? Tem. Determinados centros da memória se reavivam. Determinados centros da memória. Então a gente sabe que a máquina cerebral tem memória? Tem. Agora, quando ele fala de espiritual,
A gente diz, o corpo perispiritual, ele guarda as impressões do que eu fiz com o corpo. Ao mesmo tempo, nós sabemos que ele também é um organismo. Será que essa memória acionada fica no corpo perispiritual? Né? Ou será que essa memória acionada fica na alma, no espírito? Né? São coisas que a gente vai tateando. Né? Eu não posso dizer fica num tal lugar, porque eu particularmente ainda não consegui achar o local específico. Não dizem que é no perispírito. Eu sei que o perispírito ele guarda as impressões, né? Então, vamos pegar aqui, se eu cometi um suicídio, direto ou indireto, eu fiz mal ao corpo e destruí o perispírito. Então, as impressões estão ali. Agora, a memória, mistério. Determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outros empalidecem, né? Então, é como se eles acionassem essa parte específica para que eles, né, pudessem. E lembra daquilo que nós falamos ainda há pouco? O que mais faz com que uma história, uma memória fique sempre viva, presente em mim? Quando ela vem acompanhado de emoção. Aquilo que vem acompanhado com emoção, a gente dificilmente esquece. Uma emoção forte. Emoção pautada no que a gente ainda há pouco falou. Ao passo que outros, as sensações do presente dão lugar às sensações do passado. Volta a viver tudinho. Sensações é algo fisiológico, viu, gente? Para efeito de reajustamento perante o futuro. Então, esse encontro deles mexe no passado, mas para fazer uma correção para o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo, ou seja, ele está lembrando e ela está lembrando só nesse momento, depois eles vão esquecer. Porque é uma encrenca que está lá. Eles não lembram, mas isso está lá e está influenciando. Por exemplo, o seu Leonardo não sabe por que ele está lá. Ele diz que é porque a neta ora por ele. Mas não é só isso. É também isso, mas não é só isso. E a outra pergunta, por que ela ora? Por que ela, como neta, fica orando tanto pelo vovô? Pois diz, tem a memória no cérebro? Tem, fica ali no hipocampo, fica tudo ali, memorizado, né? Mas e o corpo perispiritual? Será que tem o hipocampo? A gente diz, bem, se tem cérebro, se tem coração, se tem todos os órgãos, deve ter memória. Né? Ele nunca perde o perispírito, né? O corpo perispiritual ele vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais sutil, né? A matéria vai ficando cada vez menos densa, né? O fenômeno, porém, é momentâneo. Estão lembrando disso. A breves minutos regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. Ou seja, resolveu aquela encrenca, entendeu? Ele falou para ela, né, que ele matou por causa dela. Ela falou que ela passou e parece que... É o encontro, né? Vomitar, né? Sabe, trazer as emoções, trabalhar essas emoções, resolver essas emoções. Por que a gente sente tanto necessidade, quando a gente está angustiado, de conversar com alguém? Né? E quão bem a gente não fica depois que a gente conversa? Só que às vezes tem que saber selecionar a pessoa que a gente vai conversar. A gente sente o entalo, a gente precisa contar aquilo, né? É uma forma de expurgar mesmo, sabe? Você só tem que saber escolher bem as pessoas para fazer isso. E às vezes, contando uma história, a gente acaba nos ouvindo e, de certa forma, sentindo um alívio. Agora, quando a gente faz isso, que a gente conversa e que a gente faz esse encontro, nossa, como é bom, fica melhor ainda. Você consegue, muitas vezes, resolver essas encrencas. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu tinha 18, 19 anos, eu fiz um curso, era um curso terapêutico mesmo, né? Com um psiquiatra, Dr. Benedito Barbosa. Não sei se ele ainda está encarnado. Desencarnou ele. Um doce, um psiquiatra espetacular. E ele fez, a gente participou, era um grupo terapêutico mesmo. Então ele fazia algumas técnicas. Por exemplo, alguém trazia num grupo. É muito bom fazer terapia de grupo, é muito bom. Infelizmente nós temos poucos profissionais
Porque um psicólogo dentro de uma sala, ele trata ele conversa com um. Mas quando ele está em grupo, a gente consegue resolver muitas coisas com um grupo de 10, 12 pessoas, né? Então, o que ele fazia assim? Fulano disse assim, olha, eu estou com muita raiva vamos supor, da minha mãe. Nós tivemos uma discussão assim. Aí ele ouvia pacientemente, a pessoa contava, chorava, isso. Aí ele dizia, venha para o meio da roda. Aí ele pegava um travesseiro grande, está aí a sua mãe na sua frente. Fale tudo que você quer falar para ela. Gente, era uma coisa assim, sabe? Nossa, mãe, eu chorava. Às vezes aquele travesseiro levava tantas pancadas, até chute. E ele conseguia ficar numa tranquilidade, sem expressar absolutamente nenhuma emoção. O doutor Benedito Barbosa. E como as pessoas depois choravam convulsivamente. Então você vê essa forma de... É uma técnica, né? Porque nem sempre a gente consegue trabalhar isso dentro da gente, conseguir conversar com as emoções. Então, como a gente não consegue fazer isso, às vezes tem que chegar nesse extremo. Só que vale quando a gente está gritando, quando a gente está ali xingando, quando a gente está ali chutando, a gente também está soltando uma descarga que não é nada fácil para o nosso organismo. Nós sabemos disso, entendeu? Nós sabemos disso. Mas é uma técnica, né? É uma técnica. Se eu não consigo conversar, racionalizar e evangelizar essas emoções dentro de mim, às vezes a gente tem que ir para esses outros pontos, né? Mas o bom de tudo é a gente conseguir ressignificar e perceber que a vida, ela tem um tom que cada um de nós colocamos. A explicação não podia ser mais satisfatória nem mais simples. O ministro continuava prestando assistência à nossa amiga, qual se Antonina não devesse avançar na faixa de lembranças. Aceitando-lhe os apelos, Leonardo como que arrefecera o ímpeto inicial de desesperação. O que é arrefecer? Esfriar, né? Ele estava ali em ebulição, agora diminuiu, né? O ímpeto inicial de desesperação. Fitava agora, quase que piedosamente, mas longe de albergar, né? de conter, de ter qualquer sentimento positivo de ordem superior, arrancou do próprio íntimo nova onda de cólera que lhe tingiu a máscara fisionômica. Lá vem novamente outra encrenca. Cerrando os punhos, bradou desvairado, né? Fechando ali os punhos, gritou de forma desvairada. Sim, entendo-te. Foste insuficientemente infeliz, mas por que trago comigo o fantasma dele? Ter-se-á convertido num demônio intangível para arrasar-me a existência? Estaremos no inferno, sem saber, agarrados um ao outro? Viverei dentro dele, quando ele vive dentro de mim? Por que me não permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me, cruel. Se tento olvidar, agiganta-se no pensamento. Aonde está o céu? Na consciência. Aonde está o inferno? Na consciência. Em algum momento nós vimos o espírito desse irmão envolvendo ele? Não. Entendeu o que é o inferno? Então, gente, eu sempre gosto de contar essa história. Há muitos e muitos anos atrás, eu terminei uma palestra, uma senhora chegou comigo e disse assim, posso conversar com a senhora? Claro, ela disse, eu vi quando a senhora estava palestrando alguns espíritos atrás da senhora. Isso não é nenhuma novidade, mas era uma forma da pessoa já dizer à minha pessoa que ela era o quê? Médio vidente, né? E eu, que bom, que legal. Mas o que lhe traz? Ela disse, eu sempre vejo 2 crianças comigo. Aí o amigo espiritual nos falou, ela carrega a culpa. Aí eu digo, bem, não entendi nada, mas eu vou fazer a pergunta, né? Eu não disse o amigo espiritual está aqui, eu digo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora carrega alguma culpa? Aí as lágrimas foram caindo na hora, quando eu fiz a pergunta, né? Aí ela disse assim, é que eu fiz 2 abortos.
essas crianças não existiam. Era o quê? Criação mental, resultado da culpa. Se eu sou um perturbadinho espírita, eu vou dizer, são seus filhos lhe perseguindo, né? Porque isso para mim é um perturbadinho espírita, porque você vai levar perturbação ao outro, você não vai levar consolo. A doutrina ela é o consolador prometido, a doutrina está para libertar a consciência e não para aprisionar. E numa conversa dessa, gente, a gente pode levar uma pessoa a cometer um suicídio. Nós somos muito responsáveis por aquilo que falamos. Eu olhei para ela ali, chorando. Eu disse assim, a senhora já é mãe? Ela disse, sim, eu já sou mãe. Pois olha, eu vou lhe explicar. Se a senhora cometeu isso, o espírito aguarda no mundo espiritual. E aí essa criança que nasceu, pode ter sido ele, mas foram dois. Às vezes é o mesmo que fica aguardando, esperando. E olha, hoje você já é mãe. Então a gente trabalhou ali o auto-perdão e para que ela continuasse. Tem como ela voltar atrás e mudar? Já fez. Mas que ela possa ser uma excelente mãe e a partir de hoje não fazer mais isso. Isso é consolar. Às vezes acontece o espírito virar um obsessor, acontece. Mas eu vou falar isso para essa pessoa que já está carregando? Não vou. Então a gente pega a parte do consolo e liberta um pouco a pessoa. O que Jesus diz para a mulher adulta? Cadê aqueles que te acusavam, mulher? Eu também não te acuso. Vá e não tornes mais a pecar. Então esse é o movimento que a gente possa usar a doutrina não como chicote, mas como o consolador prometido que o é, né? Então ali era um estado de consciência. E o que o Leonardo tem? Consciência. Só para finalizar, vamos comentar esse parágrafo, que o nosso tempo já foi. Forte suficientemente infeliz. Sim, entendo, de forte suficiente infeliz. Mas por que trago comigo o fantasma dele? Ter-se-á convertido num demônio intangível para arrasar-me a existência? Ele já desencarnou, está velhinho, mas o inferno está dentro dele, vivo. Sem saber, agarrados um ao outro, viverei dentro dele quando ele vive dentro de mim? Quanto ele vive dentro de mim? Por que me não permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me. Cruel. Se tento esquecer, agiganta-se em mim o pensamento. Gente, é pior do que o inferno que queima. É você não ter paz mental. E aí, no nosso próximo encontro, vamos ver o que o nosso Clarence vai trazer em relação a essa informação. Foi bom? Muito bom, é tão bom, né, gente? Esse aqui tá bem no ticadinho. Tá bem ticadinho mesmo esse, né? É verdade. Já é quase uma mujica, né? Algum comentário? Augusto, Tarciso, Carlinha, Narumi, Lígia, nossas irmãs, Ilma e a Kelly. Nenhum comentário? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Todas essas emoções básicas, orgânicas que eles viveram, isso está registrado. Porque o que acontece? O que é o sentimento?
é o resultado da emoção. Então, um medo que eu senti, ela vai me provocar um sentimento. Uma raiva que eu senti, que é uma emoção, ela vai me provocar um sentimento. É como se fossem, assim, estágios e tentáculos de cada emoção. O que mais faz com que uma história, uma memória fique sempre viva, presente em mim, quando ela vem acompanhado de emoção. Aquilo que vem acompanhado com emoção, a gente dificilmente esquece. Uma emoção forte. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Narumi, minha filha, é contigo. Faça a nossa prece de gratidão, por favor. E é com alegria, Senhor, que encerramos mais um estudo, mais um dia que podemos aprender sobre essas lições magnânimas do mundo espiritual. Entender como a nossa mente é complexa e como os erros refletem na nossa consciência. A consciência, Senhor, quanto ignoramos esse juiz que nos acompanha no início das nossas existências. Jesus querido, nos ajuda, Senhor, a tomar a nossa cruz, a negar a nós mesmos e te seguir. Nos ajuda, Senhor, a ter entendimento, a saber aproveitar o nosso tempo, a nossa vida, essa oportunidade bendita que nos deste por misericórdia, para ajudar a gente a evoluir. Mestre querido, por que perdemos tanto tempo nos erros, tanto tempo brigando, se deixando tomar pelas cóleras, pelo egoísmo, pelo orgulho, ao invés de trabalharmos o bem dentro de nós? Ajuda-nos, Senhor, a tomar consciência, a lembrar que essa vida aqui é passageira e que Tu nos espera pacientemente há tanto tempo. Nos ajuda, Senhor, a dar valor a cada minuto que temos aqui. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Mestre, a querer melhorar. Nos ajuda a ter vontade firme, Senhor, para Te seguir. Porque isso aqui não é uma brincadeira. É muito sério. Mestre Divino, nos ajude a manter a disciplina mental e a estar contigo, porque sei que Tu sempre está conosco até o final dos tempos. Assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.